É engraçado como o nazismo desperta tanto interesse nas pessoas. Todos os anos nós temos filmes, livros, séries falando sobre as políticas eugenistas, falando sobre como o governo se consolidou, mostrando a guerra, e isso gera muitas dúvidas nas pessoas. A principal dúvida delas é se o nazismo era de direita. Não, tô brincando, não é sobre isso esse vídeo. Esquece esse assunto aí por enquanto. O que a gente quer falar aqui hoje é como é que o povo alemão deixou que isso acontecesse. Essa não é uma pergunta muito simples de responder, na verdade ela é bem complexa, mas uma parte pequena da resposta a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, que é o cinema. Sim, o governo nazista criou uma máquina de propaganda gigantesca em tudo que eles conseguiam colocar a mão, no rádio, no teatro, tudo que eles podiam influenciar, e o cinema era uma grande parte disso. Então hoje nós vamos falar sobre o cinema nazista. Meu nome é Arthur Guimarães, esse é o canal Incinera e bora lá! Opa, e aí galera, eu não quero dar uma aula de história aqui, eu nem pretendo dar uma aula de história também, mas pra gente entender como o cinema nazista, a gente precisa entender um pouquinho sobre como a Alemanha estava naquele momento. E a bem verdade é que o país estava arrebentado depois da Primeira Guerra Mundial, arrebentado com força, não tinha mais nada ali, o povo tava passando fome, literalmente a moeda não valia mais nada. Pra tentar comprar um pãozinho você podia encher um balde de 20 litros de moeda, que talvez desse pra comprar o seu pãozinho, e olhe lá. Mas foi nessa época aí que eles acabaram sim dando os primeiros passos para levar a indústria para algum lugar, porque é bem verdade que antes da Primeira Guerra a Alemanha não era uma indústria cinematográfica forte, não era muito respeitada nesse quesito, assim, vamos dizer. E aí em 1916 eles criaram a BioLig, em 1917 a UFA, a BUFA e a UFA. E presta atenção nessa terceira empresa aí, a UFA, porque ela secretamente começou a investir em grupos ultranacionalistas, entre eles o grupo do senhor aí, Adolf Hitler. E como é que eles faziam isso também? Eles tinham cinejornais que passavam ali antes dos filmes, as pessoas não tinham TV ainda, o rádio ainda era uma coisa muito nova, então o que eles faziam com isso? Colocavam a figura do Hitler aparecendo a todo momento, e isso ajudou muito nas campanhas eleitorais do mesmo. E olha que o dono dessa empresa, assim que os nazistas assumiram o poder, acabou virando ministro da economia de Hitler. O partido nazista conhecia muito bem o poder do cinema, e antes mesmo deles dominarem o país, eles já produziam uma série de filmes de propaganda com motivos eleitorais, é claro. Eram curtas-metragens bem eficientes no objetivo de tentar criar um sentimento nacionalista, uma simpatia pela figura de Hitler e seus seguidores, acreditar em uma Alemanha próspera e forte com um futuro promissor. Se a gente parar pra pensar, será que era o partido nazista que fazia as pessoas acreditarem nessas coisas através desses filmes? Ou será que essa era a vontade das pessoas refletidas nos filmes? Porque assim, colocar todas as suas esperanças em um salvador nesse momento de crise, nesse momento pós-guerra ali, com tudo dando errado, eu acho que era uma saída muito fácil, e talvez as pessoas aceitassem isso realmente, fosse realmente o que elas queriam. E aí então nós temos a ascensão do partido nazista, Hitler finalmente chega ao poder, e aí eu vou deixar uma frase que vai mostrar claramente o que aconteceria no futuro, que está escrita no livro dele, o Mein Kampf. O teatro, a arte, a literatura, o cinema, a imprensa, os anúncios, as vitrines devem ser empregados em limpar a nação da podridão existente e pôr-se a serviço da moral e da cultura oficiais. Basicamente o que ele queria dizer é que toda forma de arte seria guiada pelo governo, controlada de certa forma, para guiar as pessoas para que pensassem exatamente como o governo nazista queria, e o responsável por isso seria o ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Lembra que eu falei daquelas 3 empresas que foram criadas lá atrás? Pois bem, num jogo político ali, numas mudanças de leis, umas empresas falsas criadas, eles acabaram comprando essas empresas e controlando elas, e passaram a ter todo o controle da parte do cinema nas mãos do Estado. E esse cara, Joseph Goebbels, tinha todo o poder na mão, então, e foi com isso que ele começou a desenvolver ali certos temas que seriam levados para a população. Entre eles, o primeiro tema que eu quero destacar aqui seria a exacerbação ali de alguns heróis, de mártires que foram responsáveis pelo nazismo chegar onde chegou e tentar tirar a Alemanha ali do buraco. Então o primeiro filme que a gente vai mostrar aqui agora fala justamente sobre isso, era o Jovem Hitlerista Käse, de 1933, de Hans Steenhoff.
Nós temos o personagem Heine, que é filho de um pai comunista. Heine é convidado para participar de um acampamento da juventude comunista, mostrada no filme como mafiosa e moralmente questionável. Porém, ele encontra a juventude hitlerista no meio do caminho, um grupo disciplinado de jovens alemães. Os comunistas planejam um ataque aos hitleristas que são informados por ele, pelo personagem Heine. Resumindo de forma bem rápida, Heine acaba entrando para a juventude hitlerista após uma confusãozinha ali, e só para ser morto logo depois pelos comunistas enquanto distribuía cartazes nas ruas. Veja aqui que nesse momento é colocado bem claramente que os comunistas eram pessoas malvadas, os jovens hitleristas eram pessoas boas que estavam tentando evitar o problema ali, e isso vai ficando no subconsciente das pessoas. Perceba que esse filme não é uma propaganda direta do governo nazista, ele tenta te fazer absorver as coisas que eles queriam, contando uma historinha e fazendo isso de forma artística, como o cinema já fazia anteriormente. E quem foi o cara que pensou isso? Foi o ministro da propaganda, o Joseph Goebbels. Ele mesmo já dizia que propaganda direta ficaria nos cinejornais, as pessoas veriam, entenderiam e poderiam até criticar isso ou não, mas o cinema em si, ele tinha que continuar sendo uma forma de arte e as pessoas tinham que absorver a mensagem e que estava por trás. E não uma propaganda direta enfiando isso na sua cabeça, como acontece talvez nos filmes que eu falei aqui da Coreia do Norte lá um tempo atrás. Veja que esse foi o grande trunfo deles, falar desses filmes de forma palatável, para que as pessoas pudessem absorver sem perceber o que elas estavam assistindo de verdade. Eles podiam falar sobre qualquer tema e jogar isso lá na tela, as pessoas iam aceitar numa boa, porque era arte, porque era cinema, porque era só entretenimento dessa forma. E aí eles podiam inclusive falar sobre os temas mais preciosos para eles, como por exemplo a construção do inimigo nacional, o judeu. A verdade é que o cinema estava tão misturado ali nessa coisa da política que a própria UFA, aquela indústria que eu falei lá atrás pra vocês, ela 3 dias antes do governo começar a boicotar os judeus, já demitiu todos os judeus que trabalhavam pra ela, o que acabou talvez sendo um tiro no pé, porque essa galera foi trabalhar em outros países, em outras indústrias cinematográficas, fortalecendo as indústrias desses lugares, porque eram bons profissionais, eram profissionais preparados, e muitos deles foram parar onde? Em Hollywood, que era talvez o principal adversário ali da indústria alemã nesse momento. Inclusive essa galera foi muito influente em Hollywood, eles mudaram muita coisa por lá e isso faz parte da história, só que vai ser assunto para outro vídeo no futuro. Talvez um dos filmes que mostre muito bem essa questão dos judeus é o filme O Judeu Sus, já de 1940. O filme mostrava um judeu que corrompe um duque alemão que jurou solenemente defender a Constituição. Oppenheimer, o judeu em questão, age de maneira cruel, com tentativas de corrupção e até de estupro. Os sentimentos que o espectador tem quanto ao personagem são usados para definir não só ele, mas de forma sutil todos os judeus e justificando com isso as políticas de segregação. É engraçado que não foram muitos os filmes que tentaram puxar o saco ali do principal líder, né, do Adolf Hitler, mas teve um especial que ele levou ali na rédea curta, porque foi ele o grande incentivador, porque ele queria aquilo para ele, que foi O Triunfo da Vontade. Ele chamou a diretora Leni Riefenstahl, que já tinha ganhado prêmios ali no Festival de Veneza, que mostra que ele tinha essa preocupação artística sim com esse filme especificamente. É um filme que mudou a história dos documentários, é um filme que mudou a história talvez da propaganda também, é algo que virou objeto de estudo até hoje e que talvez tenha sido o primeiro documentário fake da história. Ele foi em grande parte encenado para a realização de imagens mais cinematográficas. Na maior parte do filme não há falas, apenas imagens do Congresso com trilha sonora e o barulho da multidão ao fundo. Depois disso temos discursos dos grandes nomes do partido nazista. O filme é isso, mas com uma mensagem muito forte de que agora eles têm a Alemanha poderosa. Uma Alemanha que saiu do buraco e se mostrava para o mundo. E é claro que fica subentendido que o alemão é o ariano da raça pura e somente ele. Mas o grande trunfo desse filme foi a sua qualidade artística. É tudo muito bem pensado, cada cena é capaz de causar impacto, seja pelo ângulo da câmera, pelo movimento dela, pelo uso da luz contra. Esse filme colocou a Leni Riefenstahl como objeto de estudo cinematográfico. É claro que ainda tivemos muitos filmes nacionalistas, filmes que colocavam os grandes vilões como os comunistas, que colocavam suas garras criminosas sobre os povos bárbaros eslavos, falando mal dos povos eslavos que viviam ali em territórios que deveriam ser alemães, de influência alemão, com povos mais parecidos com os alemães, filmes que mostravam os ingleses como capitalistas covardes, filmes que comparavam os judeus com ratos e por aí vai. Nesse período estima-se que eles produziram mais de 1.350 filmes,
comparável aí talvez só com a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, Hollywood, que produziu um pouquinho mais. Mas esse vídeo tá ficando longo, eu quero encerrar ele falando sobre um filme que talvez se encaixe aí nessa temática da raça pura ariana, que é Eu Acuso, de 1941. O governo queria saber se a população aceitaria uma lei que permitisse a eutanásia de pessoas que foram de alguma forma julgadas por um grupo médico ou um grupo de profissionais. Seria uma justificativa para o que a gente sabe que aconteceu mais na frente: o genocídio de judeus, ciganos, homossexuais. No filme, um médico com uma esposa doente e sem a mínima chance de ser curada decide matá-la para acabar com o sofrimento dela. O filme não obteve o efeito desejado porque o público não foi tocado pelo argumento dos profissionais da saúde. Esse filme mostra então que mesmo nesse cenário de governo totalitário, mesmo nesse cenário do governo tentando controlar tudo que as pessoas pensam, influenciar a mente delas, muita gente se recusou a aceitar isso, muita gente não queria que os horrores que aconteceram ali durante o nazismo acontecessem de fato. E mesmo com toda essa propaganda, mesmo com a máquina funcionando e muita gente sendo influenciada, muitas outras pessoas não foram, muitas outras pessoas lutaram pelo que elas acreditavam, muitas pessoas não aceitaram essas políticas aí malucas de matar pessoas, pelo simples fato de que elas eram talvez um inimigo e não tem justificativa alguma. Eu queria terminar com esse filme porque talvez ele seja uma mensagem de esperança, pelo fato das pessoas não terem aceitado a teoria que ele quis passar. Uma mensagem de esperança mórbida, mais uma mensagem de esperança. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, se inscreve no canal, deixa um comentário sobre o cinema nazista, que outro tipo de cinema que você quer que a gente fale aqui também. Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo não sei se vai ficar exatamente como eu queria, eu já estava batalhando com esse roteiro aqui há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau.